Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós estamos dando sequência ao estudo do Sermão do Monte, mais precisamente nas últimas semanas, meditando a respeito destas 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou na sua mensagem mais emblemática, marcante e também preciosa aos nossos corações. A gente que tem como objetivo levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, eu creio que, além de saber aquilo que Ele fez, ouvir as suas histórias, ouvir o seu pensamento, em nenhum momento você entende mais o coração e a mente de um homem do que quando ele está pregando, expondo para fora tudo aquilo que há de Deus dentro dele. E aqui nós temos o próprio Cristo, na mensagem mais preciosa de todas, aos seus filhos, nos trazendo a seguinte informação, a partir do versículo 1, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quero me dedicar nessa noite à quinta bem-aventurança, no versículo 8, que diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Palavra de Deus. Um dos pregadores que eu mais admiro e aprendo com ele, mesmo ele já tendo morrido, é o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi responsável por Deus num grande avivamento na Inglaterra no século passado. E ele foi um instrumento de Deus usado para o avivamento de uma maneira que a gente não está acostumado a pensar quando fala de avivamento. Semana passada eu falei de avivamento, pois o avivamento que Deus usou ele para fazer veio quando ele se dedicou, juntamente com o povo em Londres, a ler a Bíblia versículo por versículo, palavra por palavra. Pois é pela palavra de Deus que vem a fé, e pela fé que vem a vida de Cristo em nós. E em um dos dias ele se dedicou a ler o livro de Romanos, versículo por versículo. E durante 36 anos ele pregou sem repetir nenhuma mensagem, sem repetir nenhum versículo. O livro de Romanos tem 16 capítulos, e ele morreu no capítulo 14, versículo 37. Sem completar o livro, mas completando a missão que Deus deu para ele, pois na Inglaterra não tinha espaço para reunir as pessoas que queriam, estavam sedentas e famintas da palavra de Deus. A rainha Elizabeth teve que ceder o Palácio Real, o Teatro Real, lá em Westminster, e para que você pudesse assistir um culto, você tinha que pegar uma vaga com 6 meses de antecedência e assistir no máximo 55 reuniões, ou seja, uma reunião por semana durante um ano, e depois não assistir nunca mais, porque não cabia. Tamanha era a fome que as pessoas têm da palavra de Deus. Às vezes a gente fica muito atrás de movimentos, mas o maior movimento que pode acontecer é o movimento que o Espírito Santo pode fazer em nós, através da sua palavra. E em algumas meditações do Dr. Martyn Lloyd-Jones a respeito das bem-aventuranças, ele faz uma analogia que eu achei muito interessante. Pois como nós vemos estudando aqui essas bem-aventuranças, parece que Jesus, como todo bom pregador, e ele é o melhor de todos, segue uma sequência lógica. Ele começa como se fosse
numa caminhada, numa subida de montanha, chega num pico, desce e traz a gente de volta para a realidade. E ele começa a subir nessa montanha com as 3 primeiras bem-aventuranças que falam a respeito da nossa condição, ou seja, da nossa consciência a respeito da nossa condição. Primeiro, nós temos que ter consciência de sermos pobres de espírito. E se eu tenho essa consciência, eu subo mais um degrau na montanha e passo a lamentar por causa da minha condição diante de Deus. Bem-aventurados que choram, pois eu sou miserável, eu sou necessitado, carente, mendigo da graça de Deus. E se agora eu, consciente que sou pobre de espírito e lamento por isso, eu me torno manso em relação aos demais, porque não os vejo mais como agressores, ofensores, inimigos, mas vejo também como pessoas que, assim como eu, são enfermas, carentes e miseráveis. Por isso, bem-aventurados mansos. E quando você sobe essa montanha, nós chegamos no ápice, que é a 4ª bem-aventurança, que diante de toda essa consciência, ela se torna feliz por ser faminta e sedenta da justiça de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu preciso da tua justiça ser cumprida em minha vida. E quando você chega nesse ápice dessa felicidade, porque bem-aventurado significa macários, extremamente felizes, você começa a descer na consequência dessa consciência. E você se torna, e agora, misericordioso. Misericordioso com os demais. E depois, puro de coração. E por fim, pacificador. E depois que você desce essa montanha por causa de toda essa vida de Deus que está em você, da mesma forma que aconteceu com Cristo, estando agora Ele vivendo através de você, bem-aventurado, porque agora você será perseguido por causa da justiça, mas principalmente porque você agora se parece com Jesus. E ele fala que existe uma certa correlação entre essas bem-aventuranças. Existe uma correlação entre a primeira bem-aventurança e a 4ª. E existe uma correlação entre a 2ª e a 5ª que nós lemos hoje, puro de coração. E a correlação que existe com a bem-aventurança de hoje, com a 2ª, ou seja, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que lamentam. Esses que lamentam por causa da sua condição, esses sim se tornarão puros de coração. E agora, puros de coração, terão a possibilidade de ver a Deus. Quantos não querem ver a Deus? Essa deveria ser a maior ambição e desejo do nosso coração. Esse é a grande necessidade e busca do mundo que tenta ver, seja por esforço próprio, seja por misticismo, seja por mágica, nem que for por um segundo, aquela sensação celestial de estar e contemplar a beleza de Deus. Mas nessa bem-aventurança, ele é muito claro e ele é bem específico quando ele fala que nós precisamos ser puros de coração. Ele se importa com o que há no seu coração. Isso é muito sério. Porque para nós, ser crente, se tornar cristão, é agora o que eu posso ou deixar de ser ou de fazer. O que eu tenho que fazer? Aqui na igreja, pastor, o que pode fazer? E não é isso que ele está falando. Não são esses que verão a Deus. Não são aqueles que são santificados por fora, que bota uma roupa de santo, o cabelo de santo, o comprimento do santo. Paz do Senhor, irmão, varão, linguajar de santo. Não são esses que verão a Deus. São aqueles que são santos e puros dentro do seu coração. É muito mais profundo. E às vezes alguém ouvindo eu falar disso pode pensar, é verdade, pastor, não importa ser apenas nas vestes exteriores, é importante ser santo na conduta, no dia a dia, na vida cristã. Mas o que Jesus está dizendo aqui também não está relacionado a isso. Não basta você ser puro moralmente, não basta você ser puro eticamente.
Não basta você ser teatral para aqueles que o veem no comércio, nos negócios. Não. Verão a Deus aqueles que são puros no lado mais íntimo do seu ser. Naquele cantinho que ninguém te conhece. Naquele pensamento que ninguém viu. Naquele testemunho que a gente é incapaz de contar. Naquelas coisas de que se fossem publicadas, nós enterraríamos a nossa cabeça no chão e pediríamos para morrer. Deus está tratando aqui de um assunto muito mais profundo do que ter a doutrina correta, o entendimento racional e intelectual a respeito das coisas de Deus. Porque nós muitas vezes podemos cair na armadilha de achar que a vida cristã é uma vida de raciocínio, de entendimento. Não. O Senhor nos chamou para amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e também com todo o seu entendimento. O que o Senhor está tratando aqui são de coisas ainda mais profundas. O coração engloba a personalidade, o coração engloba a mente, mas o coração engloba também as vontades, os desejos, as emoções. E o coração é a grande armadilha da humanidade. Mateus 15:19, o próprio Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Estas coisas. Há uns 200 anos atrás, na Revolução Francesa, se levantou um tal de Rousseau. E ele, com a sua filosofia, infectou o mundo com uma ideia que diz que os meios contaminam o homem. Então você não é mau, você é um ser bom. E se você é assim como é culpa da tua cultura, culpa do Brasil, culpa da tua criação. E faz você tentar olhar para trás e para os outros, para tentar identificar a causa de você ser o que você é. Então, não é que eu sou ladrão, é que você não teve justiça social para você, então você não teve as verdadeiras oportunidades. E por não ter as oportunidades corretas, você se tornou um ladrão. Não é que você é avarento, invejoso, é que faltou para você educação. E essa mentalidade toma conta até da igreja, que acha que se nós resolvermos o problema do mundo, resolvemos o nosso, e não é assim. A Bíblia ensina que nós somos o que somos por causa daquilo que deriva de dentro de nós. E o maior exemplo que a palavra de Deus deixa está no começo da Bíblia, em Gênesis. Quando nós encontramos Adão e Eva, homens perfeitos, com saúde perfeita, num ambiente politicamente perfeito, com um histórico familiar perfeito, porque eram filhos de Deus. E mesmo assim, brotou no seu coração o desejo de se rebelar contra Deus. Então o problema, por mais que as coisas influenciem, sim, a nossa criação influencia, sim, a nossa sociedade nos influencia, sim, mas o que é determinante para a gente ser o que é, ou não ser o que deveria ser, procede do nosso coração. Jeremias 17:9, o profeta diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um de vocês segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, antes da gente tentar trazer a solução para a humanidade, para a nossa vida, com a educação meramente racional, o que nós precisamos é de uma transformação miraculosa no mais profundo do nosso ser. Nós precisamos trazer e receber um milagre no nosso coração. E diante dessa constatação, eu me pergunto então o que significa ser limpo. Se não se trata de ir nas reuniões corretas, vestir a roupa certa, usar as palavras corretas, ter o comportamento correto. O que significa ser limpo lá no mais profundo do nosso ser?
E o primeiro significado que nos aparece é ser singelo, singeleza, sem hipocrisia, não dividido, sincero. Ser limpo de coração é ter um coração fixo e sem batalha, dubiedade entre Deus e as outras coisas. Limpo de coração é não ter o coração contaminado com o fermento e a levedura do mundo, das coisas do mundo, da carne ou do diabo. Por isso o salmista Davi, sabiamente no capítulo 86, versículo 11, diz assim ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-te o meu coração para só temer o teu nome. Ensina, Senhor, o meu coração a não temer mais nada e nem ninguém, a não ser temer a ti. Eu não quero ter um coração com dubiedade, com ânimo dobre, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, 21, e muitas vezes acontece conosco. Pois ele disse assim: encontro essa lei que atua em mim, pois quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros da minha mente, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Eu não quero mais ter essa batalha. Dalai Lama, que coisa, vou citar um budista aqui. Ele falou que feliz é o homem que pensa a mesma coisa que fala e fala a mesma coisa que faz. E não tem essa batalha entre aquilo que diz, aquilo que pensa, aquilo que pensa, aquilo que é. Feliz é o homem que não tem essa batalha. Por fora busca Deus, mas por dentro tem os desejos mais apodrecidos, que tiram não apenas a nossa comunhão com Deus, mas tira a energia da nossa felicidade, pois vivemos essa constante luta. Felizes são aqueles que são puros, limpos, no mais profundo do seu coração. E existe um segundo significado que a palavra nos dá para essa limpeza, e significa o mais óbvio de todos: estar purificado, destituído de contaminação. Por isso o apóstolo João, ao falar da Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz que nela, na Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles nomes que já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Na Nova Jerusalém não tem mais espaço. Eu não sei se eu já contei aqui, mas um livro do Dostoiévski que eu gosto muito, e ele fala do sonho do homem ridículo. É um homem que é muito sábio aos próprios olhos e não suporta conviver no mundo rodeado de gente burra que toma decisão errada e faz as coisas erradas. Então ele decide que não tem mais vontade de viver e decide se matar. E no relato do livro fala que quando ele vai se matar, ele tomou muito remédio, acaba apagando e tem uma visão, não sabe se morreu, não sabe se está dormindo. Ele chega no paraíso que deu certo. Ele chega no lugar onde Adão e Eva não pecou. Dostoiévski não é evangélico, é cristão, mas é um poeta russo, um dos maiores da história. E ele chega nesse paraíso que deu certo, e as coisas estão tão bem lá que as pessoas nem falam. As pessoas se comunicam por telepatia, por sorriso. Alguém já disse que quando você é muito feliz, você não precisa falar. Fala muito quem é triste. Está tudo dando certo, que as pessoas sorriem para as outras, aquele mundo maravilhoso. E de repente ele começa a ser impactado por aquele ambiente maravilhoso, e ele vai se soltando. E no relato do livro, de repente ele tira sarro de uma pessoa, faz uma brincadeira com uma mulher. A mulher acha aquilo interessante, mas de certa forma ela se sente um pouco atraída por ele.
e ela pega e brinca com outro cara, e as coisas vão se desenvolvendo. Não vou falar o livro inteiro aqui, mas de repente as pessoas começam a conversar com ele, e ele começa a relatar os seus pensamentos, as suas ideias, assim, reúne pessoas em volta para ouvir o que ele diz. De repente já tem pessoas que são contra o que ele diz, e começa a levantar cidades de pessoas que são contra ele, pessoas que são a favor dele, e de repente o mundo vai ficando exatamente como é o nosso hoje, caótico. E quando ele acorda, ele descobre que nesse paraíso que deu certo, ele era a serpente. Ou seja, a culpa do problema do mundo não era porque as pessoas eram o que eram, é porque ele era o que é. E a gente aprende que não adianta nada sermos levados para o céu tendo a mesma mente e o coração que nós temos aqui na terra, porque senão a gente vai para o céu e estraga o céu. Por isso no céu não entra gente que tem essa mentalidade tosca e pecaminosa. Precisa ser pura de coração. Não basta ser evangélico, não basta. Pois senão, como Dostoiévski, vamos estragar o céu. Apocalipse 22, 14. O texto diz assim: felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu estava meditando a respeito dessa mensagem e falei: Deus, que peso que é essa mensagem. Que responsabilidade que é isso, mas se o Senhor não fizer um milagre no meu coração, no coração da igreja, que esperança nós temos? Pois, se você resumir os dois princípios, puro de coração é ter um coração não dividido. É ter um coração que tem em Deus o seu maior tesouro. Ou seja, como Jesus resumiu, ter em si de fato o primeiro mandamento. Ame a Deus de todo o teu coração, Deuteronômio 6:5, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Ter o coração limpo, basicamente, é ter um coração de alguém que vive única e exclusivamente para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhando, quer cantando, quer tocando, quer limpando depois quando ninguém está vendo, limpando o banheiro, quer ajudando uma pessoa sem as outras pessoas saber que você está ajudando, quer ser ofendido sem responder, quer aceitar uma injustiça e colocar isso em paz no coração de Deus, quer demonstrar amor por alguém que não merece, faça isso para a glória de Deus. Por isso, o autor de Hebreus foi tão enfático no capítulo 12, versículo 14, quando disse: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Novamente, eu não estou falando aqui de conduta, eu não estou falando de comportamento externo, eu estou falando de ter um coração que basicamente tem na sua essência ser igual a Jesus. E como é que faz isso então? O que nos resta? Pois aqueles que têm santidade verão a Deus. Somente aqueles que têm essa santidade e essa exclusividade. Eu gosto dessa música que é baseada em Salmos 27, que ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma. Se você pudesse pedir uma coisa só ao Senhor, o que eu posso ver? Que eu possa contemplar a beleza da tua santidade no teu tempo. Esse cara entendeu tudo. Por isso ele começa o mesmo capítulo 27 dizendo: ainda que cerque um exército contra mim e tente me matar, não tenho medo algum. Não é nada abstrato, irmãos. Eu estava aconselhando um amigo essa semana no WhatsApp e ele falou assim: mas às vezes esses conceitos da Bíblia são abstratos. Eu falei: não tem nada abstrato em ter um leão na tua frente.
em você pastorear um monte de ovelha no serviço mais inútil que existe, e de repente tem um leão para matar um dos cordeiros do seu pai. E ele poderia muito bem falar assim: quer saber? Dane-se, mate o cordeiro, não tem nada a ver com isso, eu não vou. Mas aquele cara que olha para aquele cordeiro e fala: essa é a missão que o meu pai me deu, e eu vou glorificar a Deus cuidando de ovelha, a ponto de que se vier um leão, imagina um leão aqui dentro do prédio, eu vou para cima dele porque eu não temo, porque eu tenho uma certeza que eu vou glorificar a Deus matando esse leão. E de repente aparece um urso e ele pensa a mesma coisa: é minha vez de glorificar a Deus, matando esse urso no meio do nada, sem que ninguém veja. Mas que aqui, na fé que eu tenho em Deus, esse desafio que é maior do que eu, será vencido pela fé. Até que aí sim, com essa experiência, com essa bagagem, diante de todos, aparece um gigante e ele pensa no histórico: veio um leão e tive fé, veio um urso e eu tive fé. Não vai ser esse gigante, esse incircunciso que não vai ser derrotado pelo meu Deus que é vivo. Nós vemos um cara que via a Deus nas pequenas circunstâncias da vida, a ponto que um dia todos viram a Deus nas grandes circunstâncias da sua vida e gritavam: Saul mata seus milhares, mas Davi mata seus 10 milhares. E sabe por que Davi mata seus 10 milhares? Porque ele glorificava a Deus quando ninguém via, glorificava a Deus quando todo mundo via. E tinha um pedido: não pedia força, não pedia riqueza, não pedia sabedoria. Ele pedia uma coisa: eu peço ao Senhor que eu possa ver a tua beleza no teu santo templo todos os dias da minha vida. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Do que nós estamos falando? Obviamente eu não posso falar de ver a Deus literalmente, fisicamente, pois o próprio Jesus falou que nessa condição, nessa encarnação, ninguém verá a Deus, a não ser Ele, sem que padeça e morra. Até Moisés viu as costas com um monte de movimento e... Mas nós, como os cristãos, podemos ver Deus ainda nessa terra de uma maneira que ajuda muito a gente a ser feliz. Felizes são os puros de coração, porque vem a Deus em cada circunstância da sua vida. E ele é feliz porque ele sabe que o seu Deus que te ama e é vitorioso, como a gente cantou, está no controle de todas as coisas. E aí, Provérbios diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Como é feliz alguém que até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, não fique vendo apenas o diabo, o inimigo, a família, o irmão, mas consegue enxergar no meio de toda aquela penumbra de adversidade a mão do poderoso Criador que te ama, cuidando de todas as coisas. Essa pessoa é feliz. Você planeja e dá certo, como você é feliz, você viu a mão de Deus agindo. Você planeja e não funciona, e você começa a reconhecer que Deus fez com que não funcionasse. Porque é muita infelicidade ficar sempre: o diabo, agora é o Lula, agora é o Alexandre, agora é Copa, né? O De Bruyne fez o gol no Brasil, que tragédia. O Tite que não escala o Vinícius Júnior, sei lá. É muita infelicidade. O meu patrão que não está me reconhecendo. Minha mãe, meu pai. Mas aquela pessoa que vê assim: olha, eu vi Deus aqui, e Deus me deu essa criação difícil porque Ele queria me tornar mais forte, e Deus me colocou nessa situação aqui praticamente impossível, para que quando Ele me usar, o nome dEle vai ser ainda mais glorificado. E ele começa a ter uma bela vista do paraíso em cada circunstância caótica que lhe é imposta, porque ele tem a fé de que Deus é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada escapa das suas mãos, e os seus filhos que estão escritos no livro da vida está escrito na palma da sua mão. Então Deus acorda de manhã e fala: hoje eu tenho um plano maravilhoso para o Tiago, plano de paz e não de mal, para dar um fim que ele deseja. O meio talvez não seja como ele deseja. Então talvez ele vai acordar cedo, vai pegar o carro para trabalhar, vai furar um pneu, vai estourar o carro, vai rodar. Ele não vai entender, mas o que eu estou trabalhando no coração dele é que de glória em glória, de vitória em vitória, de derrota em derrota, transformar ele à imagem de Jesus,
a ponto de que ele se torne mais do que vencedor, porque ele não depende mais de derrotas e vitórias da vida. Ele se torna invencível, ou seja, imperdível. Eu jogava bola e quando eu gostava de brincar no gol, eu detesto jogar no gol, e eu tinha uma estratégia. Se eu fizesse uma defesa, seja ela qual for, eu defendia e eu começava a gritar que eu era infazível. Eu inventava esse nome. Eu sou infazível! Aí o cara vinha chutar, eu falei, chuta forte, porque aqui eu sou infazível. E a raiva do cara de tentar fazer era tão grande que ele chutava forte. Se ele chutava forte, ele chuta errado. Não é profissional. E cada vez que ele errava o chute ou eu defendia, aquela fama tomava conta e aquilo acontecia e muitas vezes funcionava. Eu sou um péssimo goleiro, mas saí de lá sem tomar nenhum gol. Porque o adversário ia perdendo a paciência. E às vezes a gente quer lutar contra o diabo e fazer campanha e fazer não sei o quê. Quando Deus falou assim, resista. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo vem, cria um problema na tua vida e você agradece ao Senhor. Ele vai lá, cria outro empecilho na tua vida, você agradece ao Senhor. Ele cria outro problema e você louva ao Senhor e fala, desisto. Esse aqui não tem jeito. Você resiste e ele foge. Porque você agradece, porque sabe, como Jesus sabe, que por mais que o diabo estivesse tentando, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor e eu te adoro. Pois ele é vitorioso. Esses caras vê a Deus em todas as circunstâncias. Mas há um segundo significado ainda muito mais sublime. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Algumas versões está espelho, mas tiveram que traduzir diferente, porque a gente tem ideia que espelho do Novo Velho Testamento é igual ao espelho que você vê hoje, que você vê certinho. O espelho do Velho Testamento era um negócio de bronze assim, meio tosco, você via uma mancha. Hoje nós vemos a Deus assim como um espelho do Velho Testamento, um reflexo meio obscuro. A gente tem que fazer força, a gente tem que ter fé. A gente planeja dar errado, tem que tentar ver ali naquela penumbra Deus. Mas vai chegar um momento que o veremos face a face. Agora eu conheço ele em parte, então eu conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Quando nós passarmos dessa, fizermos a nossa vitória, a nossa Páscoa, e ressuscitarmos num corpo glorificado, com total condição de ver o Senhor, como os anjos, serafins e querubins, os 24 anciões, os 4 seres viventes, ficam 24 horas contemplando a glória do Senhor, não vai sobrar nada na nossa boca, a não ser dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele vai começar a relatar a tua história e você vai ver na mão de Deus em cada detalhe, você vai falando santo, santo, perfeito, justo, bom, maravilhoso. Em todo tempo ele foi bom. Eu não vi, mas olha, ele foi bom aqui, ele foi bom ali. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Uma hora nós vamos ver como ele nos vê, e vamos ver plenamente como o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, e ele tem cuidado de nós. Nós o encontraremos. Por isso no versículo 3 ele fala: todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem consciência disso, irmão? Outra pergunta: você está preparado? Você está preparado para ter esse encontro com Deus? Eu fiquei refletindo nisso essa semana e é inevitável que quando a gente se conscientiza dessa realidade, a maioria das coisas perdem a cor, empalidece.
Eu sou um cara, eu não tô fazendo história para contar mensagem. Eu sou um cara fanático por Copa do Mundo. Eu gosto de futebol, gosto do Flamengo, gosto da seleção, mas na Copa do Mundo, eu sou aquele pistola. Se eu pudesse, eu ficava 24 horas, eu vou ver os 64 jogos, se eu pudesse. Se eu perder algum jogo, eu vou assistir depois, nem que for em 2.0 no YouTube, eu vejo todos os jogos. Catar e Equador, eu tava lá, firme e forte. E a Anneli falou, mas esse jogo não presta para nada. Presta, vai que o Brasil encontra o Qatar na quarta final, eu já tenho que ter minha tática aqui, ver o Caicedo, eu gosto. E quando o Brasil perde, acabou a minha vida. Então eu falei pra Annelise, a Annelise é do contra, ela gosta de torcer contra o Brasil. Eu falei, você pode torcer contra o Brasil onde você quiser, menos na minha casa. E ela é um pé frio, bicho é um pé frio. Nasceu, o Brasil nunca mais ganhou nada. E eu falo, não é superstição, já virou fato. Porque ela tá vendo o jogo do Brasil, ela sai de casa contra o Brasil. É impressionante. Esse dia eu tava em casa lá, Brasil 0-0. Eu falei, eu nem sai daqui, você dá azar. Ela saiu no portão, gol do Brasil. Eu fui lá fora, vai, azarada! Não volta aqui. Então, sei lá, eu não sou supersticioso para nada, mas sei lá, às vezes para a Copa do Mundo, não sei, sabe? Não, eu não tenho superstição, mas todo lugar que eu vi um jogo do Brasil, o Brasil perdeu, eu nunca mais voltei lá para assistir jogo do Brasil. Perdemos para a Holanda em 2010 na casa do meu tio Kia, perdemos em 2014 para a Alemanha na casa do Vinícius, eu sei o nome de cada miserável e eu não volto lá. Então, eu sou fanático. Mas quando você começa a pensar nas coisas de Deus, irmão, você tem noção como isso vira uma tosquice? Para muitos já é bobeira. Mas, caramba, eu vou perder. Não é que perder, vou me entreter, mas vou ficar triste. Os reinos vêm e vão. Eu sou político, irmão. Vamos se manifestar, vamos fazer o que for, mas os reinos vêm e vão, mas o trono dele permanece para sempre. As coisas palidecem, de repente fala, amém, vou torcer Brasil, vou votar, vou trabalhar, mas as coisas passam. Eu quero um carrinho melhor, daqui a pouco não vale nada esse meu carro aí, eu quero uma casa, mas não vale. As coisas passam, mas a glória de Deus permanece. As coisas perdem o valor quando você contempla o Senhor. Se você está olhando muito aqui, é porque falta olhar para cima. O apóstolo Paulo fala, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Para de olhar para as coisas da terra. Quando essa realidade invade o nosso coração, muitas coisas perdem o valor. Colossenses 3:2 é o texto que eu citei. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que gastar tempo pensando em coisa que não tem valor? Você passa tempo pensando como é o céu? A Renata tem essa mania. Tá pensando no céu. Parece besteira, mas eu vou mudar, se Deus quiser, esse fim de semana. A gente fica pensando, olha, naquela casa eu vou fazer aquilo, mas naquela casa eu vou viver quantos anos? 5, 10, 20, 40? No céu eu vou viver a eternidade. Quando chegar lá no céu, pergunta. Eu lembro da história do meu avô, que ele é um cara muito gentil e muito transformado por Deus, porque ele era um doido, assassino, maluco. Foi tocado por Deus e virou um cara misericordioso. Os caras roubavam ele, a polícia pegava, todo mundo gostava dele, pegava a bicicleta, ele não aceitava. Não, isso aqui não é meu. Se o cara roubou, é porque ele precisa mais do que eu. E se Deus permitiu, é porque Deus sabe que eu não preciso. Os caras não entendiam. E ele construía casa para um, os caras não pagavam, construía para outro. Aí um dia tinha um senhor muito rico em Apucarana que queria ter filho. Eu já contei várias histórias do meu avô, mas tem mais de 50. E meu avô, muito simples, ele aprendeu a ler o alfabeto, lendo a Bíblia, reconhecendo o nome de João. E ele, nessa sua simplicidade, falou assim, você quer ter filho? Filho é uma bênção de Deus, então... Lá vem, acho que meu avô inventou as coisas que o Edir Macedo fez depois. Pega a Bíblia, coloca entre as coxas da tua esposa e pede, Deus, me dá um filho. O maluco tentou isso aí, funcionou. Que Deus abençoe a simplicidade. O cara ficou tão feliz que já em idade avançada conseguiu ter um filho.
que chegou para o seu João e falou o seguinte: eu estou loteando um terreno e eu não posso falar para minha esposa que eu vou te dar, mas é o seguinte: escolhe o terreno e compra. Mas compra com o que você tiver no bolso. Mas o terreno que você comprar é teu. Você chega com R$5, porque eu não vou mentir para minha mulher. Vou falar: o seu João comprou o terreno. Se tiver no bolso, você chega lá e compra. E pro corretor falou o seguinte: o terreno que o seu João comprar, dá o quarteirão. Meu avô foi lá, pegou tudo que tinha, escolheu o terreno, que é da família até hoje. Eu quero isso aqui. Aí o corretor falou assim: parabéns, o quarteirão inteiro é teu. Tinha 8, 9 terrenos. E ele tinha 8 filhos. Ele pensou: obrigado, mas eu só tenho uma família, eu só preciso de uma casa. Não, seu João, tudo bem, você ganhou 8 terrenos. Pode vender, sei lá, negociar. Mas e as pessoas vão morar onde? Então dá para os outros, dá para 7 famílias. E o meu tio contando essa história no almoço esses dias, ele falou assim: você tem noção, Matheus, como o vô era burro? Mas que veio burro? Pegava para nós, deixava os outros morar de graça, depois a gente herdava, cada filho herdava uma. Eu falei assim: olha, tio, pensando assim na ótica, que era para cada um de nós ter um terreninho daquele que hoje vale ouro, porque não era esse terreninho de meia, terreno, 1950. Esse é dono da cidade, a nossa família. Pensando assim nas coisas aqui, o vô era burro. Mas você já parou para pensar o que ele ganhou no céu com essa jogadinha que ele fez? E já faz uns 20 anos que esse velho morreu. E esses 8 terrenos para ele não vale porcaria nenhuma agora, mas o que ele herdou lá, ele está desfrutando há 20 anos e vai desfrutar por toda a eternidade. Tio, eu estou achando que burro é nós. E o velho era ligeiro. Porque em vez de ficar se preocupando com uma coisa que agora não faz mais diferença nenhuma para ele, se ele tem 1 ou 8 terrenos, ele se preocupou com uma coisa que ele está desfrutando agora e por toda a eternidade. O que falta para nós é pensar nas coisas lá do alto. E além de ser maravilhoso por um lado positivo, por um lado negativo, às vezes é meio aterrorizante. Você já parou para pensar que você vai se encontrar com Deus face a face? E que vai ser exposto diante de você e diante dele cada situação da sua vida? Se a gente tivesse a consciência de que um dia nos encontraríamos com o Criador face a face, eu acho que muita coisa que a gente faz escondido deixaria de fazer. Porque apesar que ninguém está vendo, ele está vendo. E um dia vai ser estressante quando ele sentar: vem aqui, Mateus, naquele domingo que você pregou, mas vamos ver o que você pensou meia hora antes. Passa um vídeo aí! Tipo Faustão, roda aí! Roda não! A gente perdeu a consciência, por isso perdeu o temor, que um dia você vai se encontrar com ele. E aquilo que ninguém viu, ele viu. E nós prestaremos contas diante dele, quer você ou não. Pode procurar o pregador mais mansinho para te amansar, mas a verdade está relatada na palavra de Deus. Que um dia prestaremos contas diante dele por cada situação que nós vivemos. Se nós vivêssemos assim, com certeza o temor tomaria conta do nosso coração. Talvez eu fiz alguma coisa e ninguém viu, mas eu lembraria do que Paulo disse, que nós somos um espetáculo para os anjos e para os demônios. E que naquela situação que a igreja não viu, que o pastor não viu, que meu pai não viu, os anjos e os demônios viram. E naquela situação no secreto, ou eu envergonhei o nome do Senhor, ou eu glorifiquei o nome de Deus. Se a gente vivesse debaixo desse espetáculo, agora nós temos lá jogadores jogando. Alguns não são famosos, mas tem aquele minuto de fama. O minuto de fama hoje foi do... Como é que é o nome do carinha lá que fez o gol? Valência. No Equador, cada 3 pessoas, 4 chama Valência. E o Valência fez 2 gols. E por um momento, bilhões de pessoas vendo Valência assistindo, não só no estádio, mas no mundo. E às vezes a gente deixa de viver a vida cristã porque ninguém está vendo eu pregar aqui, ninguém está ouvindo, meu microfone cortou. Mas não entende que existe um espetáculo de bilhões e bilhões de anjos e demônios
E mais anjo do que demônio. As pessoas têm medo dos demônios, mas para cada um demônio tem 2 anjos assistindo e vendo você refletir a glória de Deus e falando: louvado seja o nome do Senhor por essa escolha que o Tiago fez sozinho lá no quarto dele hoje. Ou fazendo a festa pro time de lá. Tiago, manda ver no X-Video aí para nós. Nós um dia prestaremos contas. Somos espetáculos, mas prestaremos contas diante do Senhor. Então, como que nós podemos ter esses corações? Como que os nossos corações podem se tornar limpos? Sabemos que é impossível para nós nos purificar. Sabemos que se eu me esforçar religiosamente cada dia, eu sei que daqui 30 anos eu vou ser tão podre como eu sou hoje, talvez pior. A resposta está na palavra de Deus, Salmo 51, versículo 10. Se você deseja ter um coração puro para ver o Senhor hoje, entrar na sua promessa eternamente, se você deseja ter um coração puro para parar de envergonhar o nome de Deus no secreto e ter menos coisas do que se envergonhar no dia terrível, a volta do Senhor é chamada na Bíblia como dia terrível, onde nós prestaremos conta. A resposta está no Salmo 51, versículo 10. Um clamor. Por isso está relacionado com bem-aventurados que choram. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu sei que eu posso me esforçar ao máximo e não vou conseguir nada. Mas existe uma promessa do Senhor. E por essa promessa eu clamo, Senhor. Eu, como pastor aqui, em 16 anos de ministério, clamo por essa promessa, Senhor, de Ezequiel 36, 25. E a ela eu me apego. Quando ela diz: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu darei a vocês um coração novo. Eu porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Senhor, nessa noite eu clamo, Pai, porque eu não quero ser apenas um evangélico de nome, um cristão de comportamento. Eu não quero ter a angústia de dizer uma coisa e pensar outra e praticar ainda outra. Eu quero ter a alegria de ter o Senhor não apenas no nome como cristão, mas ter o Senhor agindo e atuando dentro de mim. Por isso nessa noite clamo pela promessa de Filipenses 2,13, que diz que é Deus quem efetua em vocês o querer, quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então efetua em mim, ó Pai, efetua em nós o teu querer. Me apego à promessa de Filipenses 1,6 que diz: pois estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Me apego à promessa de que mesmo em 15 anos existem alguns quartinhos no meu coração que me envergonham diante do Senhor e tiram e roubam de mim a alegria da tua presença. Mas eu creio que o Senhor vai completar essa boa obra. Eu creio que o Senhor vai colocar em mim o seu Espírito. Eu creio que o Senhor vai me guiar para que eu obedeça os seus decretos fielmente à sua lei, Pai. Mas, irmãos, a gente tem que entender que por mais que a gente clame e espere por isso, não significa que a gente deve permanecer na passividade, no conformismo. Eu sou assim, se Deus quiser Ele vai me mudar, eu vou esperar, seja o que Deus quiser. O mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em Colossenses 3,5: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer a imoralidade sexual, façam morrer a impureza, façam morrer a paixão,
façam morrer os desejos maus, façam morrer a ganância, que é idolatria. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E volta em 1 João 3,3. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Mas eu queria terminar com a melhor definição para mim, que está em Tiago capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. A respeito dessa promessa, a respeito dessa esperança, a respeito dessa necessidade, a respeito desse desejo de ser o nosso coração limpo, singelo, sem dubiedade, inteiro, temente ao Senhor e puro de todas as impurezas, Tiago diz no versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troque o riso por lamento, troque a alegria por tristeza, humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Resta a nós, irmãos, nessa noite, levantar um clamor ao Senhor, um pedido: Senhor, renova-me. Senhor, eu não aguento mais ter um pensamento dúbio. Eu não aguento mais viver nessa terra olhando e vendo as coisas como elas são, apenas natural. Eu não aguento mais ter o meu espírito desejando uma coisa e a minha carne buscando outra. Eu quero ter o coração limpo e para ver o Senhor em cada circunstância da minha vida. Para me encontrar contigo no grande e terrível dia, para aqueles que não creem, mas para aqueles que esperam o maravilhoso dia do nosso reencontro. Coloque-se de pé, irmãos. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, didático, mas eu queria que você entendesse uma coisa nesse final, preste atenção. A nossa grande audiência com o Rei dos Reis está marcada. Você não sabe quando, eu não sei quando, mas Ele sabe quando nós vamos nos encontrar com Ele. E eu pergunto, você está pronto para ela? A gente nunca espera que vai ser o nosso dia, mas talvez Deus marcou esse encontro comigo e com você aqui, porque Ele sabe quando será esse dia. Você está pronto para se encontrar com o seu Criador? O seu coração está pronto? E pergunto para você, não te incomoda saber que você gasta tanto tempo e preocupação com coisas que não lhe ajudarão em nada naquele dia, no dia mais decisivo de toda a sua existência? Não te preocupa saber que por mais que você tenha o exterior de crente e todo mundo te considere um verdadeiro cristão, há tantos anos o seu interior ainda está contaminado e prestes a ser exposto em sua podridão na grande audiência diante do Altíssimo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, quando está concluindo a carta, ele fala assim: agora que já se ouviu tudo isso, aqui está a grande conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Jesus, em Lucas 12, diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo,
dos que matam a economia, dos que matam a família, e depois não pode nada mais fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Por isso nessa noite, irmãos, talvez chegou a grande noite do milagre, como eu falei no começo aqui. Não um milagre de uma bênção que hoje você ganha e daqui um ano não faz mais diferença. Ou algo que você conquista hoje e daqui 100 anos não vai importar mais. O que vai importar daqui 100 anos é se você tem ou não um coração de Deus pulsando dentro de você. E se talvez você é como eu, sim, como eu, que depois de anos de ministério ainda tem alguns cantinhos que precisam ser transformados. Alguns pedacinhos do coração que precisam ser purificados, tratados. Que por mais que você se esforce e tenta, não conseguiu êxito nenhum, melhoria nenhuma. E sabe que isso te afasta de Deus. Sabe que isso envergonha o nome dele. Sabe que isso não glorifica. Sabe que isso o impede de ver o Senhor. Eu te convido a clamar nessa noite. Eu te convido a lamentar, a se humilhar, a clamar. Renova-me, Senhor. Me dê um coração igual ao teu. Faça esse grande milagre em mim, pois eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero ver a tua face e ser feliz. Eu quero ser como Isaías e contemplar o Senhor na beleza do teu santo nome, reconhecendo, tem misericórdia de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Eu quero dizer como Jó, um grande conhecedor do Senhor, mas que se arrependeu e se abominou no pó e na cinza, porque antes conhecia de ouvir falar, conhecia as doutrinas, as rotinas cristãs, mas agora os meus olhos te veem. Renova-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor está preparando nossa igreja nesse fim de ano com essas mensagens tão confrontadoras do Sermão do Monte, para que o Senhor nos transforme de glória em glória, e ano que vem as pessoas não vejam a placa da Igreja Batista, mas as pessoas vejam o teu rosto refletindo em nós, ó Pai. Então tira ainda, Pai, com o teu fogo consumidor, tudo aquilo que não te agrada, todas as impurezas que impedem o refletir a sua glória em nós. Renova, Pai, o nosso coração.